E aí, você que está assistindo o replay aqui, hoje vai ser uma live animal. Minha professora de oratória, filósofa da Nova Acrópole e professora de oratória essencial, a moda clássica, segundo os filósofos, Heloísa Limeira vai estar aqui para falar para você como se comunicar melhor. Ela me ajudou a me comunicar melhor, eu aprendi muita coisa com ela e eu quero dividir aqui com você, beleza? Meu querido, como vai? Eu vou, uma maravilha que só, melhor agora, tendo a honra de fazer. Aliás, eu vim imitando você. Você não veio com o cachecol hoje? Poxa, eu vim Poxa. imitando você. Boa, gostei. E eu tô, nossa, tô feliz pra caramba aqui que você me convidou aqui. A gente vai fazer uma live muito legal e é uma honra, sabe? Que nossas aulas de oratória eu sou totalmente fã, estou me divertindo muito, aprendendo. Além de aprender oratória, estou aprendendo filosofia e é maravilhoso. Obrigado por ter aceitado, por estar aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço esse seu bom coração que tem tudo a ver com a oratória e nosso trabalho ele é um pouco parecido, porque pelo pouco que eu conheci, Edu, essa sua energia fantástica, eu não vou rasgar muito cedo não, porque você sabe como é que é a vida, né? É Mas verdade. há uma parceria muito natural por causa da sua vontade de querer ajudar o ser humano. Então, para mim, a oratória também serve para isso, né? Não teria outro sentido se não fosse isso, então a gente acaba fazendo uma parceria muito boa. É uma honra para mim também estar aqui contigo. Oi, Lô, eu estava falando aqui pro replay, antes de você entrar, que hoje eu estarei mais calmo, sem falar besteira, porque você e a Tassi estão me acalmando aqui. E vamos entender por quê, gente, porque jamais, eu falo isso sempre pro Edu, eu jamais conseguiria tirar essa autenticidade dele, essa naturalidade dele, jamais. Agora ele tem ideias tão boas e vontade tão grande de expressar bem essas ideias que a forma vai se adaptando a essa vontade e essas boas ideias. Então, é natural. Eu só estou dando um empurrãozinho. É ótimo. E ó, gente, eu vou falar para vocês aqui. Nós fizemos cinco semanas até agora, né? De oratória, de aula. E assim, eu percebi um ganho absurdo na minha capacidade de comunicar, sabe? Na minha capacidade de conversar, inclusive nos grupos de coaching, nos meus atendimentos pessoais aqui de coaching, e em qualquer outra área, até para conversar com os meus amigos, eu acabo tentando falar um pouco menos e expressar um pouco mais, assim, e tá muito legal. Lógico, eu tenho alguns bloqueios ainda que a gente está trabalhando e a gente vai falar um pouco disso aqui. E, primeiro de tudo, obrigado, viu, professora Elo, que me ajudou tanto nisso daqui. Bom, deixa eu ver. Ó, eu tô olhando aqui do ladinho que eu anotei as coisas que eu vou falar, mas normalmente eu não sigo essas coisas. Mas tudo bem. A Mas hoje gente é vai. dia de seguir, né, Hoje Edu? é dia. Hoje é dia de ter estrutura. Ter estrutura. Aliás, eu acho que essa é uma das coisas muito fortes que eu tô aprendendo com você, que é o quê? Eu absorvo muito conteúdo de muito livro que eu leio. E a coisa fica muito bagunçada na minha cabeça. Eu, quando vou criar conteúdo, eu realmente tenho uma batalha interna aqui muito forte. E você começou a me dar tranquilidade. Por quê? Porque eu comecei a aprender a estruturar essas ideias, a estruturar o conteúdo. Ainda não é natural para mim, estou desenvolvendo essa capacidade, mas me dá muita tranquilidade depois que eu consigo fazer isso daí. E eu acho que isso é essencial, né, para a oratória. Chegamos no ponto. Eu posso fazer uma pequena apresentação rápida, Por Edu? Você me favor, permite? você Não, pode só fazer o para que que vocês quiser. conheçam um pouquinho de onde sai esse nome, né? Porque eu conheci o Edu, foi por causa da live da professora Lucelena, que você Isso. me conheceu.
Bom, enfim, aí entramos em contato, eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas, já estamos na nossa quinta aula para essa criatura simpaticíssima aí que vocês estão vendo aqui. Tá? E eu trabalho com oratória há 20 anos. Começou, obviamente, com base na Escola de Filosofia Nova Acrópole, é uma oratória filosófica, né? E depois eu abri uma empresa chamada Oratória Essencial, onde tem um curso de oratória essencial. E esse nome, ele é muito especial, ele não é um nome que vem ao acaso. E ele falou assim, acho que isso é essencial na oratória, organizar as ideias, saber expressar com clareza as suas ideias, é essencial. O que eu tenho descoberto, o que eu tenho aprendido, e muito da síntese que eu tenho feito pela experiência com a filosofia, também tem 22 anos que eu sou voluntária mesmo, professora da Escola de Filosofia Nova Acrópole, eu tenho aprendido demais que das pessoas que chegam desesperadas por causa de insegurança, de medo, que não é tanto o seu caso, elas vêm e pensando que eu vou dar uma fórmula mágica de postura, sabe, de fala dessa tal forma, e não é isso. Se você não tem ideias, convicções sobre as suas ideias e a construção clara dessas ideias de forma objetiva, saber o que você vai passar para o seu público, não adianta nada. Toda essa postura. Aí você vira um manipulador muito preocupado com a forma, ou seja, muito preocupado que os outros vão pensar, se vão gostar ou não de você. E isso é muito raso. Você não se sustenta nisso. E muito dos medos que nós temos tem relação com isso, mas é uma conversa de daqui a pouquinho. Então, o essencial na oratória, que eu creio, eu vou até depois perguntar isso para o Edu, o essencial que eu vejo na oratória, primeiro, é entender o que é oratória. Tirar a confusão mental de que oratória é esse negócio de quem chega esticando e fala pelos cotovelos e todo mundo fica, como fala, o que fala demais. Não. Muito pelo contrário, ainda mais eu, que sempre fui muito tímida e venci essa timidez, esse processo de ter essa resistência de expressar as suas ideias, que ainda sou mais introspectiva, digamos assim, não sou a pessoa que fala o tempo inteiro, mas eu busco falar com mais precisão, e eu vejo que isso dá um poder muito grande na nossa comunicação. Então, oratória não é quem fala muito, é quem fala bem, ideias claras, e de preferência, aquelas 3 peneirinhas mágicas de Sócrates, né, Edu? Que você filtra o que sai da sua boca por aquilo que é bom, que vai fazer das pessoas seres humanos melhores, daquilo que é verdadeiro, né, porque você ouviu acolá, ouviu ali, saiu na mídia, enfim, ou leu em qualquer lugar, não. E principalmente se é verdadeiro porque você vivenciou, aí tornou-se uma verdade para você. E aquilo que é útil. Se para a pessoa que está na sua frente você só está falando porque é interessante, porque você fala bem, porque não adianta, tem que ser útil para a pessoa. E quando você faz isso, você gera convicção sobre as suas ideias. Aí você consegue transmitir e depois ordenar isso, que vai te dar essa capacidade de comunicação mais eficaz, não é isso, Edu? Aí eu pergunto para você, dentro de toda essa nossa conversa, o que para você foi essencial, mais essencial até agora? Olha, para mim, mais... Viu só que maravilha? Eu adoro essas porradinhas assim, eu gosto. Para mim, o que foi essencial, primeiro, foi aquela serenidade que eu ganhei a partir da concepção de que eu conseguia organizar as ideias. Eu entendi a tríade da oratória que você me ensinou, eu gravei em cartõezinhos ali, logicamente, que temos a mensagem, temos o orador e o ouvinte, a gente precisa se conectar com isso. Na nossa mensagem, a gente precisa ter algumas ideias, a gente precisa ter o que a gente quer, onde a gente quer chegar primeiro, o símbolo da ideia, a síntese da nossa mensagem e também o que a outra pessoa vai levar. E, logicamente, aquilo que você disse, que é você se interessar pela própria mensagem. E aí a coisa fica boa. Uma coisa que, quando você foi falando aqui, eu fui lembrando, é o seguinte, eu trabalho muito e trabalhei muito com perfil comportamental. A ideia do DISC, que pra gente aqui, é a mesma coisa, é DISC também. Então, temos um perfil extrovertido das pessoas de comunicadores. E aí, eu creio que seja uma concepção geral
que as pessoas acham que oradores são naturalmente comunicadores, são naturalmente pessoas que é do meu estilo. Eu sou comunicador lá em cima, só que não, né? E por que você acha que não é assim? Ótimo, excelente colocação. E eu lembrei muito de você esses dias dando aula para uma imersão em grupo. E eu tenho uma aluna que tem assim, um perfil muito parecido com o seu. Ela já chegando. E falando... E, ao mesmo tempo, ela sabia que ela era uma boa comunicadora, mas faltava melhorar a oratória. Primeiro, gente, oratória é uma arte. O que significa isso? Arte vem de técnica. Se você for traduzir essa arte, essa tecne dos gregos, arte é técnica. Só que não é qualquer técnica, é uma técnica que chega a um refinamento tal que você quase que intui algo. Quando você pensa num artista como um Beethoven, ali não é porque ele simplesmente tinha o dom. Ou Mozart, fala de Mozart, porque Mozart compunha com 4 anos. Mozart, aos 15 anos, já tinha estudado toda a história da música da sua época, todos os compositores, e essa síntese de todo esse esforço, claro, abriu ainda mais a sua genialidade. Então, oratória é uma arte, aqui tem um esforço de conhecimento para poder refinar essa capacidade de transmitir a sua mensagem. E o que é o comunicador? Como o próprio Edu, como essa minha querida aluna, comunicador é aquele que tem habilidades que são muito próprias dessa conexão da fala. Então, geralmente, uma pessoa extrovertida é uma pessoa que não tem medo de falar com os outros, porque ela não se preocupa muito com o julgamento. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque às vezes também a pessoa fala qualquer coisa de qualquer maneira, certo? E também é uma pessoa que geralmente consegue a conexão com as pessoas, só que não necessariamente ela consegue uma conexão para transmitir de forma eficaz uma mensagem. Ela pode simplesmente parar nela, porque isso é uma habilidade, viu, gente? Não é uma virtude. Virtudes são elementos um pouco diferentes. É uma habilidade boa, assim, mas que é igual faca. Faca você usa para cortar pescoço ou para passar manteiga. Depende da virtude que você tiver para tomar essa decisão. Isso é importante. Então, é bom ser o comunicador, ter todas essas habilidades, sim. Mas, às vezes, o comunicador ele pode parar em si. Ou seja, ele fala e mais enaltece o seu ego do que ele realmente transmite uma mensagem. Que não era o seu caso, até que você veio buscar para poder transmitir de uma maneira melhor. Então, isso é interessante. Aí, quando você pega a oratória e começa a trabalhar essas técnicas, esse refinamento, desde a construção das ideias até retirar os ruídos, os vícios de linguagem, os és, os nés e tudo mais, para que você tenha, como eu falo, né, pega toda essa luz que o comunicador tem, concentra num laser, e aí você torna a sua comunicação mais eficaz. Basicamente isso, mas eu adorei a colocação, Edu. Perfeito. E normalmente a sua explicação foi maravilhosa. E normalmente a gente tende a acreditar, principalmente aqui na nossa live, tem várias pessoas que são coaches. E aí como a gente estuda muito perfil comportamental, a gente tende a acreditar que os comunicadores se comunicam melhor, mas isso não quer dizer nada, assim, sabe, que é verdade, porque na realidade eu vejo um monte de comunicador que chega com as ideias todas bagunçadas, começa a falar um monte de besteira, começa a viajar, sair do foco da questão. E, aliás, é uma característica do comunicador essa. O comunicador que é muito alto, ele normalmente foge do assunto, começa a falar de outra coisa. Eu ia falar palavrão agora. Me controlei, viu? Só a coisa aqui já tá, viu? Aprendi muito bem com você. E é isso, controlar vício de linguagem. Eu hoje fico muito focado na comunicação. Lógico, é uma construção, a evolução não dá saltos, mas eu estou aqui trabalhando todos os dias. Aliás, pessoal, olha que bacana isso aqui, ó. Ó, eu coloco um E aqui, ó, e um para eu não falar nem E, nem Olha que maravilha. Ó, isso aí, ó. As plaquinhas dos meus queridos alunos. Exatamente. E uma coisa que você me ensinou, que era algo que realmente me pegava, era o quê? Eu, Eduardo, me incomodava com o silêncio. Então eu preenchia com vogal. Eu estendia vogais. Sabe? Eu ficava... ou então sabe? Alguma coisa assim. E aí, logicamente,
você, minha professora querida, me ensinou realmente a parar com isso daí. Mas, vamos lá, ó. Aqui, ó, eu deixei uma coisinha anotada e me diga aqui, por favor, para todo mundo, o que é, na sua opinião, essencial na oratória? O que é essencial na oratória? Uhum. Acredita que eu parei para pensar? Oh, que Porque a gente tinha começado a conversar e eu falei... mas essa é uma pergunta que eu sempre paro para pensar. Ontem mesmo eu estava dando aula de oratória para uma turma de filosofia. Perdoe-me pela introdução, mas vai ser necessário. Né? Eu estava dando aula de oratória para uma turma de filosofia e conversávamos sobre essa origem da oratória, mas não a origem no sentido histórico, porque a retórica nasceu na Grécia com os sofistas, etc., tal, século V, não foi bem isso. Mas essa origem de que a natureza, a vida, né, fez um ser complexo no processo da sua evolução como ser humano. E é um ser, assim, muito refinado, que ele chega a um ponto que tudo isso que a gente tem vai se juntando, todas essas células, além das outras coisas mais subjetivas, mais sutis, e faz um ser que tem uma chispa de consciência, que pode se olhar no espelho e se identificar consigo mesmo, e falar, esse eu sou, e pode ser o criador, entende? Ele pode simplesmente começar a entender as leis da natureza e com isso construir a sua vida, construir uma cópia da natureza dentro da própria natureza, ser um pouco de Deus, né? E talvez isso seja um pouco de divino em nós. Então, eu refletia sobre isso e via como é fabuloso esse ser humano, essa coisinha fantástica que eu estou vendo daqui do outro lado, que está tão longe, sabe? E quantos seres humanos aparecem na nossa frente. E esse ser humano, ele tem uma capacidade que nenhum outro animal tem, que é compreender leis, sintetizá-las, né, percebê-las como ideias no seu pensamento, e depois fazer com que isso passe pela sua boca e se manifeste em uma linguagem compreensível. Você expressa o seu universo interno desse ser tão especial que a natureza levou milhões e milhões de anos para poder chegar, e ele abre a boca e consegue expressar um universo de ideias que é uma compreensão da própria natureza, do próprio mistério da vida. Isso é fantástico. E eu falo assim, depois de tudo isso que a natureza fez, eu vou ficar falando qualquer porcaria, entende? Eu vou abrir a boca, é quase que fosse uma heresia. Eu vou abrir a boca para falar qualquer coisa. O essencial da oratória é falar o que seja mais essencial dentro de você, entende? É você respeitar essas ideias e falar de uma forma bela. E aí as pessoas até me perguntam assim, mas eu vou treinar quando? E as coisas, mas eu sou um vendedor, e o que isso tem a ver? Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque, como o Edu falou dessa tríade da oratória, que assim, para mim é a base de qualquer elemento dentro da oratória, você tem uma mensagem, que é uma ideia, o orador, que é o canal, que somos nós, e o ouvinte, que são vocês que estão absorvendo esse bate-papo gostoso aqui. Isso tudo aqui, essa tríade da oratória, certo? Mas para que isso aconteça, para que essa ciência exista, há que haver a conexão. E a conexão, gente, o importante de perceber esse ouvinte, que esse ouvinte é um ser humano. Agora, o que adianta, dentro de todo o processo da vida, você estar diante de outro ser humano, fazer uma conexão e dali não sair algo que seja mais harmonioso, melhor, mais útil para a própria vida? O que adianta? Então, se você vai vender, venda o seu produto, mas tenha a convicção de que é um bom produto. E no meio daquelas palavras vai haver uma cortesia também, não vai ser somente aí, compra isso, esse negócio é bom, entendeu? Não, mas vai haver um entender a necessidade do outro, dar soluções reais, e uma preocupação com o ser humano. Isso conecta. Isso é tão natural que eu não precisaria nem explicar. Porque quando você vai a uma empresa e é recebido dessa forma, você volta. Você paga mais caro, porque você reconhece o que está por trás, a verdade, a utilidade, a bondade do que está por trás. Então, isso para mim é essencial, é entender que oratória não é só persuasão e mero convencimento ou manipulação. Talvez muito das corrupções que tenhamos no nosso mundo hoje seja por causa disso. E não pensa que eu estou falando só de um governo tal ou governo tal, não. Estou falando da corrupção nossa do dia a dia, das coisas que falamos no dia a dia e geram os conflitos, etc, etc, etc.
A resposta foi longa, Edu, mas eu agradeço pela pergunta, porque cada vez que alguém me pergunta isso, eu paro para pensar e eu me sinto cada vez mais diante desse abismo que é a oratória. Eu olho e acho que eu não sei nada. É impressionante. Eu falo, nossa, é um universo muito fantástico. E a oração, né? A oratória vem de orare, que é a raiz etimológica da palavra oratória. Esse verbo em latim que é orare, que significa falar de forma ritual e trazer à tona o que nos vai à alma. Então seria esse rito de você colocar cada coisa no seu lugar para que aquilo que você tem de melhor se expresse através da sua linguagem e do seu corpo, enfim. Isso é isso aí. Agora, se a gente pensa em tudo isso, percebe que o meu medo do que as pessoas vão pensar quando eu falo, ele fica menorzinho, porque a gente vai para um universo mais amplo, entende? Eu creio que muitos dos conflitos da vida, eles diminuiriam se a gente fosse para um universo mais amplo. Uma acrópolis, né? Uma cidade alta dentro de nós mesmos. É isso, meu caro. Eu me encanto com as suas palavras. É sensacional. Sabe que eu sou muito fã de filosofia, muito fã de oratória e muito fã da senhorita Heloísa Limeira aqui, que eu acho que você entrou num ponto no qual eu gostaria da gente mergulhar um pouquinho mais, que é justamente o quê? O medo, ou o receio de ser julgado, ou qualquer coisa assim, que normalmente as pessoas têm, inclusive, isso é muito forte no mundo do coaching, porque normalmente, principalmente na pandemia, nós temos uma ferramenta de venda que é o Instagram. É exatamente isso aqui que a gente tem. Só que essa ferramenta de venda, ela precisa de uma comunicação boa. Então, se eu pego se você vai olhar meus stories e eu quero vender um produto ou te passar uma ideia, mas eu fico falando um monte de besteira, e aí eu vou falar de alguma coisa e começa a rodear toda, você vai olhar meu primeiro story e não vai continuar nos outros e, consequentemente, não vai comprar meu produto. Basicamente, é isso. Então, eu vejo que nesse caso aqui, a gente tem a ferramenta que precisamos utilizar, que é o Instagram, para vender, e as pessoas acabam não usando por conta do medo ou do julgamento, ou por medo de falar alguma besteira, justamente, creio eu, que seja em detrimento dessa falta de conhecimento da essência. O que você acha sobre isso? Eu vou começar jogando a bola para você, que eu vou começar em cima da sua resposta. Edu, por que você não tem medo de falar em público? Porque eu não tenho medo de falar em público, porque... Exatamente. Olha, eu sigo primeiro uma ideia muito estoica de epicteto. Qual que seria o nome certo? Eu sempre falei, sempre ouvi epíteto. Epíteto. Então será epíteto. Que é o seguinte, a sua reputação, ela não é sua. Ela não está sob o seu controle. Por mais que você tente controlar, ela é propriedade do outro, da lente que a outra pessoa enxerga o mundo. Por mais que eu tente ser do jeito que eu acho que eu deveria ser, vai olhar uma outra pessoa que enxerga o mundo de forma diferente, vai olhar para mim e vai falar assim, não, esse cara é charlatão, esse cara não é assim do jeito que ele está, ele não é feliz desse jeito que ele é. E aí, logicamente, o mundo ele é um reflexo de quem é você. Então eu não tento controlar a minha reputação, ela não está sob o meu controle. E eu realmente não tenho esse tipo de anseio de querer agradar todo mundo. Eu estou de acordo com os meus valores pessoais. E esses eu não fujo. Se eu estiver de acordo com esses valores, eu posso deitar na minha cama tranquilo, que aí eu falo assim... quase ia falar um palavrão de novo. Aí eu falo assim, não tem problema as pessoas me julgarem, eu sou do jeito que eu sou e para mim tá bom. E eu também lembro de uma frase muito boa, epíteto, que é escravo é aquele que luta para controlar o que não depende dele, e no que depende não faz nada. Então eu controlo o que depende de mim. É por isso.
Vou falar mais nada. Gostei muito, Edu. É isso, eu vou buscar extrair dessas suas ótimas palavras algo que sirva de forma bem prática para as pessoas lidarem com esse tremendo medo que se tem de falar em público. Primeiro, já conversamos um pouco, que é entender, o universo é mental. Então, se você coloca a ideia errada na sua cabeça, você vai ordenar as coisas na sua vida conforme essa ideia. Mas é errada, entende? Não importa. Agora, você começa a compreender o que é a oratória mesmo, que não tem nada a ver com essa persuasão, enfim, esse convencimento e esse foco em si, que não tem nada a ver com isso, que é você ser canal, já ajuda muito. E isso eu tenho experiência, gente. Olha, são 20 anos realmente, não é para tirar onda, não. É para dizer que eu já vi muitas pessoas que tinham extremo medo de falar em público aliviarem essas tensões, essas pressões psicológicas, simplesmente por levar em consideração que a oratória não é isso. E primeiro, isso é um elemento fundamental. O outro elemento é você ter convicções. Se você não tem convicção sobre a sua ideia, já conversamos aqui, não adianta nada. E aí o outro elemento que você tem, sintetizando tudo isso que você falou, que é aceitação de si. Perfeito. Aceitar-se como você é. Na vida, isso facilita muito. E é interessante porque esses dias eu conversava numa turma com um grupo no Zoom e uma aluna falou assim, porque eu sou muito cafona, eu tive até que arrumar uma personal stylist e todo mundo riu. Agora, imagina, eu até perguntei depois, vocês estão vendo como vocês acharam agradável ela ser dessa forma? Agora, imagina se alguém fala, nossa, como você se veste mal, e ela ficasse super ofendida, e todo o processo psicológico subjetivo, doído, que aconteceria aí. Agora, ela se aceita, não sou cafona mesmo, agora eu posso até procurar um personal stylist para me ajudar a vestir-me melhor. Agora, exatamente, se você não sabe onde você está e aceita isso, como é que você vai almejar ou alcançar esses outros elementos que é essa boa oratória, essa comunicação? E às vezes a pessoa, eu já peguei alunos assim, geniais, de um intelecto excelente, que já falava muito bem, mas estava com tanto cobrança por um excesso de perfeccionismo, por causa do meio, ou porque está na área jurídica, ou porque isso, porque aquilo, entende? E acha que tem que ter uma perfeição totalmente desnecessária e não consegue enxergar nem o que tem na frente, que já era excelente. Percebe? Então, a pessoa pode estar no nível que foi. Se ela não tiver aceitação de si mesma como ela é, não adianta nada. E no final das contas, essa verdade, como você falou, é o que depende de nós. E é bom. É fácil? Às vezes não. Às vezes é difícil pra caramba. Por quê? Porque você vai reconhecer elementos em você que você não gosta. Por isso que muitas vezes também geramos ranço com outras pessoas, porque elas têm exatamente aquilo que está escuro, que eu não aceito em mim. Aí eu falo, credo, dá uma procuradinha dentro, que geralmente aquilo que te cutuca fora é exatamente... Se você se ofende, meu caro, é porque algo cutucou por dentro. Tenta limpar isso que te incomoda, certo? Porque quando você se aceita, quando você se aceita, você... Eu até brinco, né? A aceitação é o óleo que você passa no rosto, assim, tudo que vem escorrega, nada gruda. É uma e você maravilha. Fica bem consigo mesmo. E a dica final desse processo, que ajuda muito, filme, você que está aí travado nesse processo de fala, faça um vídeo de 2, 3 minutos, algo simples. Respira fundo e vai se assistir. Mas terceiriza o processo, se vê de fora. E começa a ver como você fala, se tem vício de linguagem, se tem, não tem. Assiste algumas vezes. E depois coloca, bom, esses são os elementos que eu tenho. Agora eu vou buscar alguém para me ajudar, ou então eu vou começar a trabalhar isso que eu já tenho consciência e dá para melhorar. Pronto. Aí já te ajuda imensamente. Certo? Não sei se eu delonguei demais, mas eu creio que... Foi ótima. Você dava para começar a ajudar. Não, foi maravilhosa. Ó, a gente tem uma pergunta da Bárbara Rios aqui, ó. Como ter uma fala mais assertiva? Como ter uma fala mais assertiva? Isso. Primeiro, saiba escutar. Eu sei que essa fala é famosa e que já tem aí uma fala de
eu não sei se não foi só a Suna que falou, não, foi Rubem Alves, falou tem que ter um curso de escutatória e não de oratória, enfim, muito se fala, mas eu creio que pouco se entende sobre isso, né? Geralmente, ficamos com a nossa cabeça muito acelerada, com muitos pensamentos, e quando alguém fala, você nem presta atenção no que ela está falando, você já vai trazendo respostas na sua cabeça, ou então enchendo de percepções do seu filtro, das suas opiniões, ou a pessoa gosta de mim, não gosta de mim, fica em todo esse subjetivismo. E assertividade é objetividade. Tem que sair do nosso universo subjetivo e ir para um mundo bem concreto, bem objetivo. Então, primeiro, saiba ouvir. Saiba ouvir, sem julgar, saiba ouvir o que a pessoa tem para falar, sem ficar enfiando um monte de pensamentos na sua cabeça enquanto outro fala. E você pode usar até a técnica de escuta ativa, que é depois que a pessoa termina de falar, você sintetiza o que ela disse e pergunta, foi isso que você quis dizer? E se foi, se não, por favor, você pode repetir para eu entender melhor e te dar uma resposta que seja mais consistente, que seja melhor para você. Pronto. Primeiro ponto é você saber ouvir. Depois, eu falo para vocês, isso aí já vem dicas de comunicação mesmo. Tenha consciência, liga o botão, eu falei isso para você, né, Edu? Liga o botão da sua consciência sobre a comunicação cotidiana. Sim. Porque as pessoas ficam esperando um momento super especial, sabe? Onde o céu vai abrir e vai baixar o momento da oratória para você treinar. Não. Quando é que eu treino oratória? Quando eu abro a boca. Por quê? Porque os bons oradores que vêm à sua mente, eles são extremamente naturais. Eles falam como quem conversa. E nessa conversa, eles passam as suas ideias de forma assertiva. Então, busque ligar o botão da sua comunicação cotidiana e perceber se você consegue concluir as suas ideias, se você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, se você para pela metade, se você atropela os outros enquanto eles estão falando, ou se você espera as pessoas terminarem de falar. Todos esses elementos vai te ensinar a ter uma comunicação mais assertiva. E o outro ponto seria você começar a saber, antes de abrir a boca, antes de fazer uma filmagem, antes de começar uma live, antes de qualquer momento de fala, qual a mensagem que eu quero transmitir? Não conversamos sobre isso, Edu? Quando o ser humano que está na minha frente sair, quando a gente fechar essa live e sair da minha frente, o que vocês vão levar? Isso que vocês vão levar é o meu objetivo de fala. Isso geralmente é uma frase sintética, clara, simples, que não é um monte de firula. Firulas são argumentações. Verbo no infinitivo. Aprendi o negócio. Verbo conectando com o seu ouvinte. Que maravilha. Esses papéizinhos funcionam. Funciona. E é isso, meu caro. Quem foi que perguntou? Foi a Bárbara. Ai, Bárbara, depois você deixa um recadinho aí para saber se ajudou ou se pelo menos você se sentiu aí mais encorajada a treinar a sua assertividade, certo? Depois você pode ir lá no meu Insta, lá no direct, dar uma notícia e falar assim, olha, eu tentei e funcionou. Ou não funcionou nada e depois você me avisa como foi. Eu quero saber. Que maravilha isso. Sensacional. Pessoal, vocês aí, quem tiver pergunta, vai mandando aqui. Vamos botar a Elô na fogueira, que é bacana a coisa. Uma coisa que eu acho, assim, pelo menos ela funciona muito, e eu trabalho isso com os meus clientes de coaching, é o quê? É aquela parte da verdade, né? De você realmente não ter aquele medo do julgamento, você se expor. E eu creio, Siri Prembaba, no livro dele, fala isso, e é uma coisa que a Brené Brown também falou na Coragem de Ser Imperfeito, que é o quê? Você só consegue transmitir uma boa mensagem, você só consegue ser quem você nasceu para ser, a promessa de ser humano que você veio aqui, se você se tornar verdade, se você arrancar aquela máscara da persona e realmente ser quem você é, não ligando para o que os outros vão achar. E para tudo na vida que você for fazer, aliás, se você relembrar todos os momentos no qual você acabou sendo vitorioso, acabou tendo ótimas conquistas na vida, serão os momentos nos quais a gente se permitiu ser mais vulnerável, para a gente justamente entregar o que está no coração. Porque se a gente bloqueia o que está no coração por causa do ego ou do que vão achar,
a gente nunca vai seguir o caminho da alma. E qualquer caminho que não seja o caminho da alma é um mau caminho. E aí que está esse lance da verdade. O pessoal tá mandando mais perguntinhas aqui, vamos ver aqui. Opa, A Bárbara, é bom. Vou treinar, explicar as coisas e ver se elas estão ordenadas na minha mente. É isso aí, ó, Kátia. Como não ter uma conversa repetitiva? Kátia, creio eu que seja essa ideia de comunicação consciente, constantemente você conversando com as pessoas, se ligando. Eu, Eduardo, coloquei post-its em vários pontos aqui para justamente eu não, sei lá, perdi o que eu ia falar, eu não falar besteira. Ó, vamos ver, tem mais uma aqui. A Áudrea, não sei se já foi falado, mas gostaria de saber como estruturar a minha mensagem para ela ter um começo, meio e fim, com o intuito de transmitir o que eu quero transmitir. Isso dá uma live. Isso dá uma live. Mas tem alguma ideia rápida, assim, do tipo, ó, isso aqui dá alguma coisinha assim ou não? Tem, peraí, deixa eu refletir, permite? Eu tenho um segundinho para refletir. Você faça o que quiser. Deixa eu refletir, certo? Eu sempre parto do princípio, óbvio, que tudo que você olhar à sua volta tem um começo, está no meio e vai ter um fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão não é uma invenção do intelecto humano. É, na verdade, uma percepção do intelecto humano sobre uma realidade da vida. Tudo que naturalmente acontece bem tem introdução, desenvolvimento, reprodução e conclusão. Certo? Maravilha. Sua fala tem que ser assim. Ela tem que começar a desenvolver, reproduzir, ou seja, tem que inserir a mensagem no outro, que é o coração da sua ideia, é o seu gen, digamos assim, e a conclusão, quando ela vai fechar, que é a retomada do objetivo. Para você ter introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem que ter primeiro objetivo. Eu vou falar filosoficamente, e aí essa pessoa vai me permitir porque ele curte esses parangolés, né? Adoro. Mas eu vou buscar não me delongar muito. Tá? Esse seu aspecto, eu não sei o que você acredita, mas enfim, teve um elemento consciente, espiritual, que quiser chamar, que veio nesse mundo, encarnou nesse mundo aí, nesse corpício. Como é que é o nome da pessoinha aqui? Áudrea. Nesse corpício chamado Áudrea, certo? Então, esse corpício, essa sua experiência concreta, ela se justifica por causa dessa consciência que veio passar essa experiência. Sua mensagem, ela se justifica por causa de um objetivo, é o espírito, é a alma da sua transmissão, do corpo, de toda a linguagem da sua peça de oratória, certo? Então, aquilo quando nasce, tem que avisar que veio, tem que ir com calma, tem que, né? Não é isso? Depois você tem que mostrar para as pessoas pelo seu desenvolvimento para que elas compreendam aquele porquê ela veio, aquele objetivo. Para que serve a argumentação? Para que serve o desenvolvimento? Para que você faça o convencimento, para que você demonstre para as pessoas o objetivo, onde você quer chegar. E o que é a conclusão? É a retomada desse objetivo. Ou seja, eu percebo quando as pessoas não estão concluindo, quando elas não têm claro qual o objetivo, onde elas querem chegar. E aí elas vão falando, e eu até brinco, né? Termina com oratória Ana Carolina. É isso aí. E se você não fala, é isso aí, pessoal. Ninguém sabe que terminou. Não, sua fala tem que ser igual um dia que se põe. É igual a música. Eu tenho piano aqui, e estava tocando o Mozart agora há pouco. E é impressionante como acontece de uma forma natural. Você vai terminando dessa forma. Percebe? Até a minha entonação caminha para o final. É isso, nossa, e você vai tomando a sua conclusão, retomando o seu objetivo, avisa que vai concluir, isso é importante, tá? Então, pessoal, caminhando para o final desse nosso bate-papo, olha, concluindo o que eu queria dizer para vocês, ou o que eu quis dizer para vocês hoje, aí você caminha para a conclusão, certo?
Você pode fazer uma síntese da abordagem, se for uma questão mais pedagógica. Então, hoje nós conversamos sobre o que é essencial na oratória, que foi excelente, algumas dicas para lidar com o medo, e, obviamente, durante essas dicas vieram muitas dicas de boa comunicação. E, por fim, entende? Aí eu vou voltar para o objetivo da minha fala, que você pode terminar com uma frase, ou você pode terminar com uma frase sua, um pensamento que sintetize aquilo. Tem gente que já falou para mim assim, mas esse negócio, se você terminar com o pensamento de outro, não pode, você tem que expressar suas ideias. Meu caro, se eu vivi uma ideia de Platão, ela é minha. Eu só vou usar as palavras dele porque ele fala mais bonito que eu, e eu não estou nem aí. Eu falo com as palavras de Platão mesmo, mas as ideias são minhas, porque foi eu que vivi, então eu falo Platão mesmo. Oxe, vai brigar comigo? Exatamente. Então, e outra, se a pessoa está falando o que você deveria fazer, azar é o da pessoa. Ela está te julgando e ela que vai cagar. Ó, me segura aí. Foi pelo menos mais bonitinho. Sutil. Isso é sutileza. Ó, legal. Ó, maravilha de resposta. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Aldria? Eu tenho certeza. Temos um tempinho aqui ainda, ó. A Laila, ela falou, eu tenho dificuldades de expor as minhas ideias. Eu consigo escrever o que eu quero, mas quando eu vou falar, talvez por ficar nervosa, as ideias não fluem. Sai totalmente diferente. Como mudar isso? Ok, eu tenho uma boa resposta para isso. Opa! Primeiro, oratória não é leitura dinâmica. Se vocês escrevem algo e ficam lendo para ensaiar a oratória, eu vou falar para vocês, vocês estão fazendo o errado, ou estão buscando o momento errado, que não é esse daqui não, vai para o curso de leitura dinâmica. Por quê? Tem uma parte do nosso cérebro que escreve e que lê com os olhinhos, né, sem movimentar os lábios. Tem uma parte do nosso cérebro que fala. Se você não treina falando, de preferência na frente do espelho, vai ser sempre um improviso, vai ser sempre a primeira vez. Então, eu falo sempre para os meus alunos que eles têm que desentupir. Ai, que palavra feia, não é essa mesmo, é linda, maravilhosa, porque ela cumpre sua função no universo, que é você escreveu o seu texto, fez os seus tópicos, de preferência que você transforme o seu texto em tópicos, porque eu não gosto de ninguém memorizando palavras, a não ser que seja muito preciso, é um anúncio que você vai fazer, todas as palavras são importantes por causa do efeito que vai ser gerado. Memorize, treine, ok. Mas geralmente numa fala como uma live, ou como até um IGTV que você vai fazer, uma palestra, não precisa memorizar todas as palavras, então você constrói em tópicos e vai treinar falando primeiro. O que eu faço? Eu vou desentupir. O que é desentupir? É a certeza de que você consegue falar do começo até o final. Se você não fez isso várias vezes antes do momento do ao vivo, do subir no palco, você vai ter sempre receio. E não vai ter essa consciência dentro de si que você consegue, do começo ao final. Não é sem perder as palavras, é sem perder a lógica. Porque se você fizer da forma correta, cada vez que você falar, vai sair de uma forma diferente. Só que a lógica das ideias, elas não serão perdidas, a estrutura lógica. E eu digo para vocês, se vocês fazem da forma correta, quando vocês vão para a frente do público, ainda vai ser diferente. Por quê? Porque é um momento vivo. Você sente o que as pessoas precisam, você fala o que elas pedem, mas sem perder a sua lógica, apenas dando uma estruturada melhor na argumentação, conforme a necessidade. Certo? Espero ter ajudado. Perfeito isso. E realmente, quando você consegue sintetizar essas suas ideias todas, a construção da tua linha mestra, da ideia, do objetivo todo da tua fala, da tua comunicação, você, para diferentes públicos, é isso que você falou, vai falando diferente e parece até que é um improviso. Porque cada vez você está de uma forma, ou alguma pessoa traz algum ponto diferente, você desenvolve esse ponto com a pessoa, você não fica travado somente assim, né? Nossa, sensacional, sensacional. O Rafa perguntou umas coisinhas aqui. Ô Rafa, deixa eu te falar, a gente já falou sobre isso, então quando a live ficar salva aqui, volta aí e assiste, tá? Por favor, meu irmão. Tamo junto aqui no negócio. Bom, estamos caminhando para o final
da nossa live. Passou Tudo muito que rápido. manifesta tem um fim. Exatamente. Olha que perfeito isso daí. Assim como toda a comunicação, temos aí nosso início, nosso desenvolvimento, nossa conclusão. Isso é sensacional. Deixa eu só ver o que a Paty está falando aqui. Ó. Eu fiz isso quando fui palestrar em espanhol e me deu tanta confiança, entrei em flow. Mas, curioso, que quando é apresentação em português, eu não faço esse desentupir. Talvez seja porque a gente ache que somos, né, exímios comunicadores na nossa língua materna e não precisamos desentupir nada, né? Não sei. O que você acha? Eu acho também que colocamos como se fosse uma importância em determinados eventos da nossa vida. Só que quando você abre a boca é sempre importante. Quando você vai transmitir a sua ideia é sempre importante. Não pensa porque mais pessoas verão, ou porque é um evento com mais status. Não é mais importante. E é isso que eu gostaria que vocês ficassem, guardassem no coração. Toda fala é importante. Fale bem sempre. Não espera muitas pessoas assistirem, porque essa é a visão errada que traz para a gente todo esse processo entupido de comunicação, cheio de ruídos. Não, fale porque você tem boas ideias para expressar, então expresse da melhor maneira possível. Não porque tem mais, menos, é mais importante ou menos importante. Claro que preparos vão ser necessários para diferentes estilos e momentos, mas busque falar bem sempre. Não? Aliás, eu enxergo que é o seguinte, é uma ideia de desenvolvimento pessoal também, que é como você faz uma coisa, você faz todas. Então, justamente, numa conversa simples aqui com um amigo, se eu já começar a colocar consciência na minha comunicação e desentupir para o macro, lei do Caibalion até, né, o que tem em cima tem embaixo, né, é correspondência, né, se eu não me engano, essa lei. Então, o que você faz em uma coisa, você repete em todas. Então, eu creio que seja essencial a habilidade ou o hábito de desentupir. Eu creio que realmente a coisa começa a ficar muito mais concisa. Bom, temos poucos minutinhos aqui agora, e para você que ficou até agora nessa live, nossa querida Elo tem um presente para você. Diz aí, Elo, qual que é o presente? Eu vou buscar falar como você me inspirou, Edu. Vou buscar falar como você me inspirou, Edu. Pessoal, olha, com muito carinho, eu agradeço essa participação nessa live especial com o Edu e essa abertura de espaço, e essa gratidão vai vir de forma prática para vocês que seguem, para vocês que assistiram. As 10 primeiras pessoas que forem lá no meu Insta e mandarem no direct eu quero, vão ganhar uma consultoria individual, certo? A gente vai conversar um pouquinho mais, eu tenho diversas formas de curso, e eu vou dar para vocês essa consultoria individual pelo Zoom, para a gente se conhecer um pouco mais e eu poder tirar dúvidas de uma maneira muito prática de quem estiver com necessidade. E para aqueles que tiverem com tempo super corrido, se você me permite, Edu, hoje fecha o carrinho de vendas do curso online Oratória Essencial. Geralmente nas consultorias ou imersões é tudo muito prático, mas esse conteúdo sensacional, ele é passado todo tranquilamente para você curtir durante um ano no curso Oratória Essencial Online, que fecha hoje o carrinho e que está lá na bio da professora Heloísa Limeira, que sou Joe. Olha que maravilha. Gente, obrigado. Elo, você sendo tão generosa, a gente precisa realmente de pessoas assim nesse planeta. Gente, então vai lá no Instagram da Elo, clica lá em mensagem, fala eu quero. Mudou minha forma de comunicar realmente e eu tenho certeza que vai mudar a sua. A gente nunca é tão bom em nada que não consiga aprender alguma coisa. Então, assim, vamos evoluir, vamos passar uma mensagem mais bacana. E também o curso da Elo fecha hoje, então vai lá, se você tiver afim, vai. Eu preferi fazer 1 a 1 com ela, porque eu gosto de ficar falando besteira, então a gente fica conversando aí por um super tempo. Às vezes a gente foge até do tema, né? Mas é isso que eu gosto. Então, eu só tenho que agradecer você. Não tenho nem muita coisa para falar. E obrigado. Deixa eu ver, tá quase acabando o nosso tempo.
E você tem alguma consideração final aí para a gente encerrar essa live? Estou lembrando da conclusão, de fechar a coisa. Ótimo. Primeira consideração é um muito obrigada, Edu. Muito obrigada por esse momento, essa oportunidade, por poder alcançar um pouco mais de pessoas diferentes do meu ciclo, que também têm as suas dificuldades, as suas perguntas de falar em público. E, pessoal, todos vocês, oratória é algo muito natural, é uma virtude do ser humano. E saiba utilizá-la da melhor maneira possível. E como qualquer virtude, esse rapazinho que trabalha com forças de caráter, como qualquer virtude, depende de prática, de esforço, de treino. E com direcionamento fica mais fácil. Mas pratique a sua boa comunicação. O mundo precisa muito das suas boas ideias. Então não tenha medo de expressá-las da melhor maneira possível. É isso, meu querido. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado de verdade. Todo mundo que está aqui na live, obrigado de coração também. E tamo junto, vai lá no Insta da Elo e bora, vamos nos comunicar melhor nesse mundo aqui. Beijão, beijão, Elo, até mais, até amanhã, né? A gente se encontra. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, querida. Até mais. Até mais.